Versículo 1, vamos fazer uma leitura, né? Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De uma assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei néscio, porque direi a verdade. Mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Pai Celestial, abençoa a leitura da Tua Palavra, e a Tua Palavra
que penetre em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Poder sentar. O mensageiro de Satanás. Como eu estava ouvindo o pastor Osmar, ele disse: meus temas eu tiro da mensagem, né? E eu tirei nessa tarde esse tema da mensagem e da Bíblia. Amém. O mensageiro de Satanás, né? O mensageiro, né? O irmão Branham diz que foi dado a Paulo um mensageiro de Satanás para esbofetear ele. Foi enviado. Nos faz lembrar de Jó também, né, que Deus enviou a Satanás para tirar tudo dele, tudo, até a saúde. A única coisa que ele não podia mexer era na alma dele, era na vida dele, mas o restante, o mensageiro tinha poder, porque Deus conferiu poder àquele mensageiro. Aos profetas de Acabe, Deus enviou um mensageiro também. Vários queriam ir ali fazer aquele trabalho, né? Você vê que o ministério no inferno se reúne, apresenta diante de Deus, quando Deus tem uma missão, e eles querem vir. E Deus enviou um espírito de mentira na boca de todos os profetas de Acabe. Ungiu eles, né? Eles eram homens ungidos com a mentira. A mentira, quando se fala em mentira, é 99% de verdade, 0,99 centésimo. Você vê que quase não dá para ver onde é que está aquele pequeno vírusinho de mentira, né? E era um mensageiro. Micaías detectou aquele vírus. E ele disse: Deus enviou um espírito de mentira. Todas as coisas é Deus que faz. Deus que envia. Estou passando por isso, aquilo, Deus permitiu você passar por aqui. Foi Deus que permitiu. Você está pensando que o diabo tem controle? Não, o controle está na mão de Deus. O controle da televisão na casa de Mombrana está na mão dele. Hoje está na mão dos filhos. Mas na casa de Mombrana, a televisão, o controle está na mão dele. Pode assistir aquilo, pai? Pode assistir aquilo outro? Não, hoje parece que é que os filhos que dizem para a mãe e o pai que tem que assistir. Mas Deus é diferente. Deus é que tem o controle de tudo. Ele controla tudo, ele sabe tudo. Ele tem Satanás no seu controle. Foi o diabo que fez. Não, Deus mandou ele fazer aquilo. Você pensa que o diabo tem poder de bagunçar as coisas de Deus? Ele é criatura também. Ele está sujeito a um grande poder. Ele está sujeito ao Criador. Ele é um pervertedor, mas ele está sujeito. E agora Paulo está falando das excelências das revelações que ele recebeu de Deus, mais do que todos os apóstolos, mais do que todos aqueles que andaram com Jesus, que comeram com Jesus, que estiveram com Jesus. Paulo recebeu mais. Ele escreve, ele disse: recebi mais. Deus me deu mais do que todos eles. Sendo menor, Deus me deu mais, mostrou mais para ele. Só que ele também tinha que, como Jó, ter um espinho na sua carne, que era um mensageiro do diabo, enviado de Deus para ele não se exaltar. Deus enviou. Ele disse que orou a Deus 3 vezes para Deus tirar aquele espinho dele. Deus
tirar aquele demônio da vida dele. Você já pensou o ministério sendo perseguido por um demônio durante todo o tempo que ele estava aqui? Ele não tinha uma hora de tranquilidade. Era um problema que ele tinha, disse o irmão Branham, nos seus olhos. Veja bem que aquela visão, aquela luz foi tão forte que prejudicou os olhos de Paulo. Naquele tempo não tinha especialista em transplante, mas os irmãos ofereceram os seus olhos para ele. Se pudesse, eles dariam os olhos para Paulo. A igreja disse, se eles pudessem, eles dariam os seus olhos para ele. Doaria. Então, e ele disse que esse mensageiro foi enviado para esbofetear ele, ao ponto dele ter que orar a Deus 3 vezes, pedir para Deus tirar aquilo dele. O Senhor disse: não, minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa só na fraqueza. Naquela hora que você não tem mais força para orar, naquela hora que você não tem mais força para ler, para ver CD, é aquela hora ali que Deus chega, né? Porque no momento que você está forte, né, parecendo que você está cheio de poder, Deus também nem chega ali perto de você. Você está forte demais, você não tem necessidade de nada. Aí a gente pensa que também Deus não envia mensageiro de Satanás na nossa vida em particular. Cada um de nós tem a nossa cruz para carregar. Cada um de nós temos. É filhos, é mulher, é marido, trabalho. Cada um de nós temos. Paulo disse isso: se possível for, arrancareis os vossos olhos e vos daria. A causa que Paulo, nós pensamos, tinha os olhos ruins, porque ele disse: tenho escrito com letras tão grandes, ele disse, letra grande, mas eu tenho o Lesh, dicionário das línguas clássicas antigas, e ele diz com grandes letras. Ele estava em Roma, na prisão lá, havia algo errado. Ele disse que seus olhos o haviam incomodado desde a visão celestial. Então o povo teria arrancado seus olhos, veja, e Paulo sofreu, seus olhos o incomodavam e ele sofrendo, os olhos incomodando e ele sofrendo. E ele pediu ao Senhor para curar 3 vezes. E ele disse: e para que me não exaltasse demais pelas excelências das revelações, foi-me dado um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Era um mensageiro, não era Satanás, era um mensageiro dele, para me esbofetear. É Deus mandar um mensageiro para esbofetear o seu mensageiro, para ferir o seu mensageiro, para humilhar o seu mensageiro, para humilhar o seu anjo, para humilhar o seu homem que ele tinha na terra. Veja bem, Deus teve que enviar um mensageiro de Satanás. Aquele mensageiro era para guardar o homem, para que ele não se exaltasse. Amém. E Paulo não entendeu, até que ele orou a Deus. Se nós escorrermos o nosso pensamento pela Bíblia, né? Nosso olhar pela história, nós vamos ver também. Todos os patriarcas passaram por isso. Todos eles tiveram seus problemas. Tiveram problema com os filhos, Moisés teve com a mulher. Cada
Davi tinha seus espíritos. Pedro. E a noiva hoje? A noiva recebeu mais do que o noivo. Ela recebe a herança. Mais. Ela é herdeira. Amém. O que é que o rei dizia? Até a metade do reino. Pode pedir até a metade. Ela herdou mais. Agora veja, uma grande porção do céu espera por ti. Amém. Glória a Deus. Não é coisa pequena, não. Então, ele tinha que ter um mensageiro de Satanás enviado de Deus para esbofetear este homem. Não foi enviado mensageiro, acho, para esbofetear Billy Graham, Prolop e outros homens grandes, né? Eles também não tiveram excelência de revelações. Também não era necessário enviar mensageiros de Satanás para esbofetear, para judiar deles. Eles não receberam nada. Então, eles não tinham que sofrer. Como eles não sofreram, nem sofrem até hoje, são conhecidos. Agora, aquilo ficava muito bom, então os esbofeteava de novo. Então ele ficava bom e os esbofeteava outra vez. Vê você? Paulo teve um ministério maior do que o resto de todos os apóstolos colocados juntos. Glória a Deus. Amém. Agora, irmão Brana vem aqui e vê o ministério de Paulo maior do que todos os apóstolos colocados juntos. Podia colocar todos os 12. O de Paulo era maior. E agora foi dado a ele um mensageiro de Satanás para esbofetear ele. A todos que receberam revelações. Pedro recebeu uma só. E ele nem sabia explicar o que ele recebeu. Né? Foi entender depois. Agora, Paulo não. Aí vem irmão Brano, prega o mesmo que Paulo prega. Prega o mesmo. Agora, quando vem a terceira puxada, o Senhor diz para o irmão Brano, não explique. Não tente explicar isso. Isso não será um espetáculo público. Aí perguntaram ao irmão Brano, né, perguntas e respostas sobre o selo. Terá a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? Ele disse, seguro. Será um ministério simples. Amém. Vamos deixar resumido isso. Será um ministério humilde. Simples. Simples. O ministério de Paulo também era simples. Paulo teve um ministério maior do que o resto de todos os apóstolos colocados juntos. Alguns deles podem que tenham dito, bem, eu andei com Jesus, porque um homem na rua andava com ele quando ele estava aqui. Mas Paulo ouviu na coluna de fogo depois que ele esteve morto. Sepultado, ascendeu aos céus e retornou e chamou Paulo, vê, lá na estrada de Damasco. Nenhum deles tiveram esse privilégio. Pedro viu ele na carne.
no corpo ressuscitado, subindo na nuvem. Mas, como ele foi no Antigo Testamento, não. Pedro andou 3 anos com ele, Paulo esteve 3 anos com ele na Arábia. Mas dentro daquela outra glória. Pedro contava a historinha de Jesus. Agora Paulo falava dos mistérios, da revelação. Amém. Jesus não estava contando para Paulo a história lá que tinha curado isso, andado sobre as águas, multiplicado. Não, isso aí os apóstolos já estavam ali contar essa história. Amém. Agora, quando ele chamou Paulo, foi para um ministério maior. Não foi para dizer o mesmo que Pedro disse. Não. Não estamos falando em relação à doutrina, batismo, Santa Ceia, lava-pés, que isso aí foi as ordenanças de Jesus antes de morrer. Porque São Paulo está dentro de uma outra dispensação. A primeira era da igreja, ela tinha que ter um fundamento para as demais que estavam vindo. Mas nós chegamos hoje no dia final. Amém. Que já não é mais o dia de Moisés, é o dia de Josué. Glória a Deus. Teve mensageiro de Satanás para esbofetear o primeiro mensageiro, esbofetear a Brana. Não tem mais esbofetear a esposa. Eu sei que depois da minha partida surgirão lobos vorazes, e do meio de vós mesmo levantarão homens falando coisas perversas. Atos capítulo 20. Do meio. Agora Moisés falou a mesma coisa. Eu sei que depois da minha partida vocês vão se desviar, vão voltar aos ídolos. Vem Brana diz a mesma coisa em Cristo, o mistério de Deus revelado. Ele diz: Satanás enviará alguém para o vosso meio para fazer um de vós. Às vezes nós olhamos isso na igreja, no ministério, para o vosso meio. Aí surge. Agora, quando ele vem, é o espinho. É o espinho que Deus não vai tirar. Não adianta orar, não, Deus não tira. Ele só diz: a minha graça te basta. Você precisa ficar fraco. Amém. Amém. Porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém. Glória a Deus. Alguns deles podiam ter dito: bem, eu andei com Jesus. Mas Paulo viu na coluna de fogo depois que ele esteve morto, sepultado, subiu ao céu, retornou e chamou Paulo. Ele teve um ministério maior que Mateus, Marcos, Lucas ou qualquer um dos outros. Agora Paulo não falou isso, que ele teve ministério maior que Mateus. Quem está falando é a irmã Brana. Quem exalta o ministério é outros. Quem te louva é outros. Não é você que louva você mesmo. Há um ministério excelente hoje na terra. Um ministério tremendo, humilde, que é o ministério da esposa. Ele tem que ser conhecido pela esposa. Amém. Ele tem que ser conhecido. Quando Moisés estava vindo, eles estavam reforçando a segurança da cidade de Jericó.
Por quê? Por causa da mensagem que eles escutaram. O mar vermelho se abriu diante desse povo. Os reis Og e Seom foram destruídos por eles, que eram os maiores do deserto. Eles começaram a fechar os portões da cidade. Raabe estava contando para os mensageiros. Raabe começou a relatar para eles. Ali em Josué capítulo 2. O coração desse povo está desmaiado por causa de vocês. Porque a mensagem chegou em Jericó primeiro do que Josué. Chegou primeiro. Eles mesmos que anunciaram, eles ouviram. Está vindo um povo aí que eles querem essa terra aqui. Eles querem esses selos, eles querem esse batismo do Espírito Santo. Aleluia. Estava chegando a hora de tirar eles fora da terra. Eles eram invasores da terra. Somos invasores dos selos, do novo nome. Onde é que os pentecostais falharam? Por ter uma fé intelectual, dizer que a evidência inicial era falar em línguas, se denominaram ali. Viram essa última mensagem? Onde falharam os pentecostais? Onde é que falharam o povo da primeira e segunda etapa? Em esperar o retorno do irmão Branham. Nós ficamos atrasados anos aqui no Brasil, trazendo uma mensagem que não existia. E veio da América. A dualidade veio da América. Agora, quando Deus levanta na nossa nação e começa a falar, quando a esposa brasileira recebe essas excelentes revelações que o Cordeiro saiu do trono, foi falado na América, mas eles nem viram. Quem é que recebeu essas revelações aqui? A esposa. Amém. João comeu o livro. Agora tem que ter um João para comer o livro. Que a era terminou. Que os trovões foram revelados maior do que as revelações de Paulo. Porque Paulo nem sabia do novo nome. Paulo pregou Cristo. Cristo é o Cristo, me perdi aqui. O Cristo é o mistério de Deus revelado. Mombrano pregou Cristo é o mistério de Deus revelado. Paulo pregou Cristo é o mistério de Deus. Mas Paulo não disse que ele estava revelado. Ele seria revelado no final da era. Glória a Deus. Agora o que a esposa do último dia está recebendo hoje é maior do que Mateus recebeu, do que Pedro recebeu, do que Paulo recebeu. O que ela recebeu é maior do que Branham recebeu no Monte Pôr do Sol, porque Branham não pode falar e ela pode. Amém. Agora Paulo foi dado um mensageiro de Satanás. Branham também foi dado. Surgiu muitos. Deus o permitiu. E a João também é dado um mensageiro de Satanás para ele profetizar. Porque quando Paulo era esbofeteado, era a esposa que era esbofeteada. Lucas ou qualquer um dos outros, ele estava além deles. Diz que Paulo estava além dos apóstolos. Isso é irmão Branham falando. A esposa hoje está além de tudo. Amém. De tudo. A única que podia fazer uma intercessão no reinado da Babilônia era Esther.
Ninguém podia chegar diante do rei no céu. E assim mesmo, 3 dias de jejum. Até a serva dela tiveram que jejuar. Ninguém comeu durante 3 dias. A igreja precisa de fazer um jejum. Parar de comer ressurreição isolada, dualidade, todas essas bobagens, essas guludices espiritual, para chegar diante do rei. Amém. Deus, amém. O povo está comendo demais o que não convém. Essas comidas aí espiritual. Esté disso, ó. Nem o nome de Deus ela mencionou. Durante o livro, todo o livro de Esther não se fala Deus, nem Senhor, nem nada. É o único livro que não se fala Deus, não fala Senhor. Fala em jejum. Único. Quando chega no livro do 7º selo, também você não encontra mais Jesus. Você encontra Brandon. Glória a Deus. Era outro nome. Você vê que no livro de Esther é um tipo da esposa hoje. A Vasti recusou se apresentar com o rei. E o rei a jogou fora e casou com outro. A noiva de Jesus adulterou em Niceia. Ele divorciou dela e está casando agora com a noiva do último dia. Amém. Agora ele já está casando com o seu novo nome com ela. O crente casado com a palavra. É o tipo. Esses tipos não falham. Glória a Deus. Ele estava além deles. Ele disse: e para que ele não exaltasse, e para que não exalte, agora diga, agora, vocês companheiros não sabem nada a respeito dele. Eu vi o Senhor após sua ressurreição. Era um ministério maior. Aí quando nós falamos desse ministério maior, o ministério da esposa é maior do que foi o ministério do esposo. O ministério de Esther foi maior do que o ministério de Assuero, que ela salvou o povo. Ele já tinha assinado a morte deles. E ele não pôde voltar atrás. O cordeiro tinha saído do trono. Não tinha mais intercessão, não tinha mais misericórdia. Aleluia. E ela entrou na presença dele. E ele estendeu o cetro para ela. Peça o que quer, mesmo a metade do rei. E ali ela começou a relatar. Ali ela começou a falar. Ele diz: pega-se a mão e foca naquela forca que ele preparou para Mordecai. Salomão descarga uma cova, vai cair nela mesmo. Quando ele está fugindo, cai naquela própria cova que ele cavou. Agora tinha que ter uma mão naquele dia. Senão o livro de Esther não era escrito sem uma mão. Tinha que ter o Judas, senão não existia o Calvário. Amém. Tinha que ter o Simei. Senão Davi não podia ser deposto, sair chorando. Tinha que ter uma, pegar as pedras para jogar em Davi. Um dos seus guardas disse na mensagem Discernimento do Espírito 63. Então, 2 Samuel 16:9. Senhor, deixa-me tirar a cabeça daquele cão jogando pedra no meu rei. Davi disse: deixa. Deus mandou ele me amaldiçoar. Deus mandou ele jogar pedra em mim. Deixa! A esposa hoje é a mesma
se eles, nós não estávamos vendo essas coisas mais claro. Nós não estávamos vendo Apocalipse 10, 8 a 11 mais claro. Tinha que existir um mensageiro de Satanás. Senão o pescoço de Paulo ia ser decepado. Sua cabeça não ia sair fora do corpo. O Marte para começar a selar as eras. Fulano levantou contra o ministério, mas Deus mandou ele levantar contra mesmo. Mandou jogar pedra mesmo. Leia 2 Samuel 16. Davi diz para um dos seus guardas, Deus mandou ele fazer isso. Deus mandou ele até me amaldiçoar. Deus deixa ele. Deus é que mandou ele fazer isso aí. Não vou impedir. O fulano largou o pastor, vai botar contra. Deus é que mandou. Deus mandou ele ficar contra mesmo. Porque aqueles que estavam do lado de Davi ficaram mais junto de Davi. Aí o irmão Branco disse: vocês fiquem junto do seu pastor. Amém. Permaneça com ele. Né? E aquele que o diabo está usando, ele, ou se converte ou vai embora. Amém. Amém. Isso é mensagem do dia. Nós somos mensageiros da esposa, mensageiro de Brana. Aleluia. Outros são mensageiros de Satanás, são espinho. Nossa, não existisse eles. Isso faz parte dessa roça também. Faz parte do jardim também. Faz parte da horta. Deixa crescer junto. Amém. O tempo está indo. A gente vai falar umas coisas que ele nem pensa, né? Agora, observou agora um homem o qual teve um ministério maior do que qualquer do resto deles, os quais haviam estado no campo. Paulo, o maior ministério de todos eles. O maior ministério não teve Martim, Arce Russo Martim, não teve pastor Joaquim, não, ninguém viu, ninguém teve um ministério desse, de mostrar esses trovões revelados para nós, só o pastor Osmar. É que Paulo, Bruno está dizendo, Paulo foi um ministério maior do que Lucas, maior do que Mateus, maior do que todos. Se Benihim na internet faz menção do irmão Brana, e a esposa hoje, ela tem que mostrar o ministério que está em ação nessa hora. Amém. Só para que você veja bem, esse mensageiro está atacando quem? Esse mensageiro de Satanás está atacando a João. E lá ele atacou Paulo, atacou os mensageiros, atacou Brana. Hoje está atacando a João, está atacando a esposa. Amém. Mas não fica bravo não, filho. Você foi escolhido para isso. Você não vai gastar as 30 moedas de prata, não. Você vai só pegar nas mãos. Você foi escolhido para pegar nas mãos. Nasceu Isaú, vai morrer Isaú. Nasceu Jacó, não morre Jacó. Então, viu Israel. Judas morreu Judas, não tem como mudar. Jesus mudou, hoje é Brana. Amém. Agora Judas, nos dias de Brana, era Elvis Presley. Eles também lidam. Paulo, o maior ministério de todos eles.
Ninguém sabia, nem Pedro, nem João, que andaram com Jesus. O que Paulo sabia. Ninguém tinha visto. Eu vi onde ele nasceu. Não, Paulo disse, eu vi ele, seu estado glorificado. Amém. Olha o meu problema nos meus olhos aqui. Isso aqui não é de ver televisão, não ficar em computador, não. Isso aqui não foi aquela luz. Ou eu não enxergo direito. Tem que escrever com letras grandes. Olha aqui. Isso aqui tudo marcado. Sou embofeteado. Hoje as marcas são espirituais. Amém. Hoje é ódio. A perseguição é dessa forma hoje. Mas não ora a Deus para Deus tirar isso. Foram enviados. Amém. Verdade. Se não tivesse eles, Paulo ia exaltar. O Senhor mesmo disse. Se eu não enviasse esse mensageiro para te esbofetear, esse espinho aí, ia se exaltar. É homem. Se não tivesse esse espinho, o Osmar ia exaltar, ele é homem. Daí pensa, espinho aqui, não tem como exaltar. Espinho no pé, não tem como parar. Tinha que ter, eu estava vendo, você está vendo aqui, ó. Deus não deixou Paulo com dor até o final. Glória a Deus. Pastor Osmar vai com dor até o fim. Vai com espinho até o fim. Até a última hora que ele estiver aqui na terra, esses espinhos vão estar espetando ele. Por causa da excelência da revelação. Amém. José não tem isso, Bilipó não tem isso. Não, mas o chefe tem lugar estar. O nome. Não é uma crítica, mas é verdade. Eles não têm esse espinho. Onde chega tem lugar estádio, porque aqui, José Branco está lá no tabernáculo, passou João Mesmo. Eu não sei o que. Não dá nem para falar. Povo de a pé para cá. Não é verdade? Ninguém sabia que o Cordeiro tinha saído do trono, que a era tinha terminado, que os trovões tinham sido revelados, novo nome, nem Pierre Green, nem Billy Paul, nem José Brana sabe. Não. Vamos voltar ao dia de Paulo, eles também não sabiam lá. Nos dias de Mombrana, também Billy Graham não sabia, Oral Lopes não sabia. Nada dos céus. Ele leu tudo o que aqueles adventistas escreveram. Quando o Senhor mostrou para ele, eu ia cometer um erro essa noite. Já tinha botado tudo nas notas. Aí nós chegamos nesse dia. Ninguém sabia. Nem irmão José Brana sabia. Sabe que o novo nome é Brana. Que os trovões foram revelados. Que o irmão Brana não precisa ressuscitar e voltar para revelar mais nada. Que tudo está revelado. Nem ele sabe. Amém. Nem os netos do irmão Brana sabem. O que esse ministério humilde descobriu. Glória a Deus. Gente, isso é Bíblia. Aqueles 4 leprosos estavam vindo lá, as pessoas passando. Ô meu filho, passa a noite desse leproso aí, ó. Imundo, grita imundo, imundo. Mas o que eles tinham, aqueles meninos precisavam. O que aqueles leprosos tinham, o rei precisava. A rainha precisava. O escrivão precisava. O comandante da guarda precisava. O sacerdote precisava. Amém. Aleluia. Chegaram na frente dos portões e deram a sua mensagem. A vida no acampamento, a veste, a comida, a vitória, o Senhor veio nessa madrugada. Aleluia.
viram? Creram? Não, era leproso. Era leproso. A lepra representa o pecado, a incredulidade. Esses incrédulos, eles nem creem, eles não creem que o irmão Branham vai voltar, eles não creem que o pai é um, o filho é outro. Agora ele está dizendo que o novo nome é Branham, que o Cordeiro saiu do trono. Mas sempre tem alguém, sempre aparece um Sebastião Mendes para dizer, vamos lá dar uma olhadinha. Parece um Leão para dizer, vamos lá. Quem sabe ele dá uma olhadinha. De repente, a gente está com fome aqui. Nós estamos comendo, aqui o povo está comendo os filhos dos outros. Nem passarinho passava voando ali. Samaria foi cercada. Aparece lá, um Rogerinho diz assim, vamos dar uma olhadinha lá. E aí vamos lá, dar uma olhada. Estava cheio de comida, de veste, seios revelados, novo nome revelado, 7 trovões. Glória a Deus. Aleluia. Mas não quiseram dar crédito ao CD do Osmar. Eram leprosos. Saiu de Goiânia. Saiu alguma coisa boa de Nazaré? Saiu Jesus. Saiu Jonas. Amém. Saiu uma coisa boa de Goiânia. Saiu Osmar. Amém. Saiu eu. Aleluia. Mas aí o ministério quinto, os 4 leprosos. Aí o ministério veio. Mas o ministério tem uma representação. O ministério da esposa. Ela é profeta. Amém. Trazendo a sua mensagem àqueles que estavam fechados. Portão fechado. Com medo do inimigo. O portão fechado só de medo. Fechado nos seus encontros. Fechado em Goiânia, em Chapecó, em Curitiba. Tudo fechado. Sem comida. Pierre Gris não tem para eles. A voz de Deus é livre. Eles não sabem preparar. Como prepara, no final tem que esperar o profeta. Não tem sabor, parece comida para doente. Sem sal. Aí ouve a mensagem lá fora. Somos mais do que vencedores. Amém. Amém. Ouça esse CD aqui. Glória a Deus. Fé vem pelo ouvir a palavra. Porque Satanás marca na orelha, no ouvido. Você adquire a fé por rápido através do ouvido também. Amém. De repente você vê muita coisa, mas você não ouve nada. O negócio é você ouvir. Ninguém sabia disso. Nem os Estados Unidos sabiam. Não sabia mesmo. Eles não creram. Nem Pedro sabia. E Pedro, que eu falei essa semana, disse, e Paulo, nosso amado irmão, disse coisas, pontos difíceis de entender, que os ignorantes estavam e deturpa para a sua própria perdição. Pedro reconheceu, os meus irmãos, o homem viu coisa que a gente que andou com ele não viu. Amém. É que o povo americano, canadense, europeu, africano deveria reconhecer que Deus está mostrando esse que através do ministério aqui no Brasil. Amém. Não é em outra nação, é aqui mesmo. Deus escolheu aqui. Cada um teve o seu tempo. A América teve o seu tempo, a África teve o seu tempo. Recebeu o próprio irmão Branham lá. O irmão Branham nunca veio aqui. Agora hoje é o nosso dia de ouvir. Amém. No nosso próprio idioma, as grandezas de Deus. Glória a Deus. Davi disse. Davi não estava observando aquele pequeno benjamita jogar pedras nele. De qualquer maneira,
Ele era obrigado, ele era aleijado, ele nunca observou, ele nem mesmo deixou o guarda cortar-lhes a cabeça, disse: deixai-o. Deus lhe disse para fazer aquilo, Deus lhe disse para me amaldiçoar, deixai-o. Discernimento de Espírito 63, deixa ele. Deixa aqueles pastores opostos do Pará jogar pedra. Deus disse para ele jogar pedra e amaldiçoar o ministério. Os que te amaldiçoar serão amaldiçoados, os que te abençoar serão abençoados. Amém. Deixa os do sul lhe jogar pedra e amaldiçoar. Deus mandou eles fazer isso. É o ministério deles. Eles estiveram no Antigo Testamento, no Novo, e hoje estão no ministério da esposa. Eles fazem parte desse quadro. Eles são ainda aquela palhazinha que no final serão separados. Mas eles fazem parte. Deus disse para eles fazer isso. Eles têm que fazer, eles têm que cumprir o ministério deles. E disse São Paulo: eu pedi ao Senhor para me tirar isso 3 vezes. O Senhor disse: a minha graça te basta. Oh, vocês sabem, aquele espírito não deixa o mundo. 66. Eles continuam tendo daquela maneira. Dinheiro não é Deus, há um só Deus, vê? Mas o povo pensa que por você ter um grande ministério, você deve possuir tudo isso e tudo aquilo, e todas estas grandes e notáveis, e grandes escolas, e aquilo outro. Deus não trata com essas coisas. Oh, pelo menos essa tem sido minha opinião. Deus trata com um indivíduo. Ele nunca nos ordenou aí fazer tais coisas. Demas olhou e disse: meu pastor está derrotado, vou embora. Demas me abandonou, me deixou estranho. Só tem uma capa. Mombrana disse que Demas tinha um guarda-roupa cheio de roupa, era de família notável e rico. Paulo disse: Timóteo, me traz a capa, estou aqui muito frio, não tinha dinheiro no banco. Não. Traz os pergaminhos, o livro que ele tinha era a revelação. Amém. Eu quero terminar a minha vida, mas com a revelação, Glória a Deus. com esse tesouro dentro de mim. Amém. Porque se eu tiver todos os bens do mundo, vão ficar. Se você tem tudo, vai ficar, tudo passa. E dentro de você, o que é que você tem? Você conseguiu durante todos esses anos colocar ele para dentro? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. O tempo está passando. O mensageiro de Satanás foi enviado para esbofetear. Foi até o fim. Era o ministério dele. Você pensa que ele não continua ainda no seu ministério nesse último dia? Ele tem que esbofetear alguém que tem revelação. Ele nunca enviou um mensageiro para esbofetear Billy Graham. Pregador dos presidentes, pregador das guerras, capelão da Coreia, antes dos soldados irem, ele trazia no sermão. Grande homem de Deus. Mas o homem da revelação, este é dado um mensageiro de Satanás, um espinho para nos profetizar. Quando você vê sempre alguém falando de um homem que Deus está usando, você pode saber, esse aí foi enviado. Ele está cumprindo o ministério, deixa ele sozinho. Deixa ele fazer o trabalho dele. Deus mandou você ser espinho, né? Deixa ele encontrar os seus companheiros, que ele vai te espetar também. Deixa que ele vai te espetar. Davi diz: deixa ele. Deus mandou ele fazer isso. E a pedra comendo na cabeça de Davi. Não é a pedrinha não, gente. É a pedra grande.
Davi tinha que correr de um lado e de outro, para a pedra não. E a gente tem que correr, se esquivar, se esconder, porque eles foram enviados para isso. Eles falam tudo. Eles não têm barba na língua, não. Mas Deus é que o permitiu eles fazerem isso. Pai Celestial, tão bom estar na Tua presença. Agora nós temos o culto de ceia. Temos ainda Teus filhos que vão cantar aqui. Nos abençoa, Pai. Também o irmão João Gabriel, que não está aqui, mas que essa semana o Senhor nos dê graça para estarmos ali levando a ceia para ele. O Senhor fortalece ele, que nós queremos ver ele ainda aqui no tabernáculo. Irmão Alívio, que voltou para casa hoje, Pai, ali na Jaquirana. Que o Senhor continue abençoando ele recuperando e ganhando a sua saúde de volta. Eu te agradeço e te louvo por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.